É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio em que se baseia esta pré-aula. Nós não repetimos aqui o texto da revista. O texto da revista os irmãos já têm. Aqui é uma complementação e esta ministração é feita com um texto complementar, que está à disposição dos irmãos no site do portal Escola Dominical. Ali, além desse texto, nós disponibilizamos mais 4 outros textos a respeito desta lição durante toda a semana. Os irmãos podem ver também no site do portal Escola Dominical textos de apoio e videoaulas de outras faixas etárias, como também de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Também acessem, se tiverem alguma dúvida, a sala dos professores do portal Escola Dominical. O cadastramento é gratuito e o irmão ali poderá colocar a sua pergunta e nós prontamente a responderemos, a equipe do portal Escola Dominical. Durante a semana também nós disponibilizamos comentários em áudio dos textos sugeridos na lição. Veja bem, aqui na lição da Escola Bíblica Dominical, você tem a leitura diária no texto. E ali tem o texto sugerido. Acesse o portal Escola Dominical e você verá um breve comentário em áudio, que servirá para seu momento devocional e que servirá para você agregar algo para a lição da Escola Bíblica Dominical. Nas redes sociais, o portal Escola Dominical do Facebook, no Twitter e no LinkedIn, disponibiliza links de dezenas de videoaulas, textos de apoio, slides de todas as faixas etárias e de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Você não precisa ficar procurando na internet. Vai ali no Facebook, no Twitter, no LinkedIn do portal Escola Dominical, já está lá tudo mastigadinho, os links para o irmão fazer a sua pesquisa. Às 19 horas do sábado, 19 horas, horário de Brasília, você assiste a transmissão ao vivo aqui no canal do YouTube do portal Escola Dominical. Você assiste a transmissão ao vivo da aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, onde o irmão interativamente poderá elucidar as suas últimas dúvidas. Mas tudo isso, meus irmãos, é tão somente a preparação da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical somente se realiza quando os crentes se reúnem na igreja local para estudar a palavra de Deus. Porque é o povo do Senhor, no dia do Senhor, reunido na casa do Senhor para estudar a palavra do Senhor. Neste terceiro trimestre de 2018, nós estamos estudando o tema adoração, santidade e serviço ao Senhor. Os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. E hoje estaremos estudando a lição de número 13, que não é a última lição, porque este trimestre tem 14 domingos, por isso nós temos 14 lições. A lição de hoje, a lição de número 13, tem como título As Orações dos Santos no Altar de Ouro. As Orações de Santos no Altar de Ouro. E o comentarista desse trimestre é o pastor Claudionor Correia de Andrade, que é o consultor teológico da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Estamos no terceiro e último bloco do trimestre, onde nós vemos as aplicações tipológicas do culto levítico. E hoje nós iremos falar sobre o incenso no altar de ouro. O incenso que representa as orações dos santos. Nós já temos falado do altar de ouro, falamos na lição 7 a respeito do altar de ouro, quando falamos sobre o fogo estranho diante do altar. Mas hoje iremos nos dedicar ao altar de ouro especificamente. Este
altar de ouro era um dos dois altares que nós tínhamos no tabernáculo e depois no templo. Quando nós abrimos as nossas Bíblias lá no livro de Êxodo, no capítulo 30, nós vemos este altar. Está escrito o seguinte: e farás um altar para queimar o incenso. De madeira de cetim o farás. O seu comprimento será de 1 côvado e a sua largura de 1 côvado. Será quadrado. E de 2 côvados a sua altura. Dele mesmo serão as suas pontas. E com ouro puro o forrarás, o seu teto e as suas paredes ao redor e as suas pontas, e lhes farás uma coroa de ouro ao redor. Versículo 7. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias. Cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramareis sobre ele libações. E uma vez no ano Arão fará expiação sobre as pontas do altar com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Então os irmãos verificam aqui que este altar que nós estamos falando, o altar de ouro, ele era de madeira, quadrado, 1 côvado de comprimento, 1 côvado de largura, e era forrado de ouro, diferente do altar de sacrifícios. O altar de sacrifícios, que é chamado do altar de cobre ou altar de bronze, ele ficava do lado de fora do tabernáculo, no pátio do tabernáculo, na parte descoberta, onde eram feitos os sacrifícios. E este altar, ele era de madeira de cetim, mas ele era forrado de cobre. Já este altar que nós estamos falando aqui, ele ficava no lugar santo. Ele ficava no lugar santo, na parte coberta do tabernáculo, no primeiro compartimento, onde nós já estudamos aqui, onde ficava a mesa com os pães da proposição, que nós estudamos na lição passada, onde ficava também o candelabro ou castiçal, que nós estudamos na lição 11. Então veja bem que nós estudamos aqui, estamos estudando peça por peça do lugar santo. Estudamos o castiçal na lição 11, estudamos a mesa da presença na lição 12, e hoje estaremos estudando o altar de ouro. Esse altar ficava de frente para o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Este altar era de ouro, forrado de ouro, e que era de madeira. E aqui, mais uma vez, nós vemos que este altar aponta para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda peça que é de madeira e de ouro aponta para Jesus. Por quê? Por causa da dupla natureza. A madeira fala da humanidade de Jesus. E o ouro fala da divindade de Jesus. O altar era de madeira forrado de ouro, portanto fala da dupla natureza de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para que servia este altar? Este altar servia para queimar o incenso. Todo dia, nós lemos aqui, pela manhã, Arão queimava o incenso. Quando ele queimava o incenso pela manhã, após o sacrifício do cordeiro lá no altar de sacrifício. Os irmãos lembram, né? Nós já falamos disso, mas é bom nós relembrarmos aqui que todos os dias 2 cordeiros eram sacrificados pelo pecado da humanidade. Independentemente de aparecer alguém
com animais para serem sacrificados pelos seus próprios pecados, o serviço do sacrifício começava pela manhã com um sacrifício de um cordeiro pelos pecados da humanidade. É o que você vê lá no livro de Números, capítulo 28, o chamado sacrifício contínuo ou holocausto perpétuo. O texto diz assim: dá ordem aos filhos de Israel e diz-lhes: da minha oferta, do meu manjar para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave, tereis cuidado para mais oferecer a seu tempo determinado. E dir-lhe-ás: esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor: 2 cordeiros de 1 ano sem mancha, cada dia em contínuo holocausto. Um cordeiro sacrificarás pela tarde, e o outro cordeiro um cordeiro sacrificarás pela manhã, e o outro cordeiro sacrificarás de tarde. Então vejam bem, um cordeiro pela manhã, um cordeiro pela tarde. Quando esse cordeiro pela manhã era sacrificado, Arão entrava, ou o outro sacerdote entrava no lugar santo, porque esses cordeiros eram sacrificados lá no pátio, no altar de sacrifício. Aí então Arão entrava no lugar santo, queimava o incenso no altar do incenso, além de colocar em ordem as lâmpadas. Então vejam bem, era esse o ritual diário. Ele primeiro sacrificava o cordeiro lá no altar de cobre, entrava no lugar santo. Lá no lugar santo ele colocava em ordem as lâmpadas, verificava se tinha algum morrão, se alguma abastecia o azeite, e ele queimava o incenso neste outro altar, que é o altar que nós estamos estudando, o altar de ouro. Este altar era única e exclusivamente para queimar o incenso. Ora, para queimar o incenso ele tinha que ter fogo, e este fogo vinha do altar de sacrifício. Então, quando Arão trazia o fogo, e ele trazia o fogo no incensário, ele colocava o fogo no incensário, trazia o incenso e queimava esse incenso no altar de ouro. Por isso que Nadab e Abiú foram mortos, porque eles não trouxeram o fogo do altar do sacrifício, que é o fogo divino, o fogo que veio do céu e que foi acendido na inauguração do tabernáculo. Eles trouxeram um fogo estranho para queimar o incenso, e isso não foi admitido por Deus. Então a oração, a queima do incenso no altar de ouro, todo dia era feito isso. E ele queimava de manhã e à tarde também. À tarde era sacrificado outro cordeiro lá no altar de sacrifício. Arão vinha, acendia as lâmpadas, ali sim ele abastecia o azeite de manhã, ele só punha em ordem as lâmpadas, abastecia o azeite à tarde, para que as lâmpadas não se apagassem durante a noite, e queimava novamente o incenso. Havia um incenso contínuo. Pela manhã e pela tarde havia queima do incenso. Este altar era para queimar incenso. É o que nós vemos aqui, o Êxodo 30, versículo 1. E farás um altar para queimar o incenso. Neste altar não se fazia sacrifício, neste altar não se derramava libação, não se derramava vinho neste altar não se derramava sangue, era o altar do incenso. É por isso que o altar estava no lugar santo. Pela tipologia, nós entendemos o quê? No altar de sacrifícios, ali os pecados são perdoados. Ali o pecador é perdoado, é derramado sangue. Aquele altar de sacrifício nos fala do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Purificados pelo sangue de Cristo, lavados no sangue de Cristo, nós estamos salvos. O sacerdote saía do altar de sacrifício, se lavava na pia de cobre, que aí fala sobre a lavagem da água, da regeneração,
da nova criatura que surge. Esta nova criatura, vejam bem, eu era perdido. Crie em Jesus. Seu sangue me purificou de todo pecado. Eu nasci de novo. É isso que representa ali a pia de cobre. Eu sou lavado pela palavra, a lavagem da regeneração. É o que diz Paulo lá em Tito. Paulo lá em Tito, ele diz o seguinte, Tito 3:5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então aquela água ali da pia de cobre, e que o sacerdote, depois que saía do altar de sacrifício, ele tinha que trocar as suas vestes, ele tinha que se lavar, trocar as vestes para poder entrar no lugar santo. Isto nos fala da lavagem, da regeneração e da renovação do Espírito Santo. É o que Jesus fala, nós nascemos de novo, nascer da água e do Espírito. Fomos gerados pela semente incorruptível, pela palavra de Deus. Pedro fala disso. Pedro fala a respeito disso. Lá em 1 de Pedro, capítulo 1. Versículo 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Esta nova geração, este novo nascimento, promovido pela fé, e a fé veio pela palavra de Deus, isso que é nascer da água e do Espírito, aí nós somos salvos. E aí, sendo salvos, nós nos tornamos sacerdotes de Cristo. É por isso que nós podemos entrar no lugar santo. No lugar santo só podiam entrar os sacerdotes. O povo ficava ali no altar do sacrifício. Mas isso é uma tipologia. Nós agora, pelo sangue de Cristo, somos feitos sacerdotes. É o que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, a gente passa ali pelo altar do sacrifício, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Então os irmãos percebam que nós somos feitos reis e sacerdotes, é por isso que nós podemos entrar no lugar santo. E no lugar santo, o que tem no lugar santo? Nós já vimos o castiçal de ouro, o candelabro, porque uma vez feitos sacerdotes, nós agora estamos na igreja. Nós fazemos fazer parte da igreja. E lá, no livro do Apocalipse, como quando o Senhor Jesus aparece a João na ilha de Patmos, ele vê castiçais, 7 castiçais, e no meio dos 7 castiçais, um como filho do homem. E o que são os 7 castiçais? O próprio livro do Apocalipse explica, o próprio Jesus explica. Capítulo 1 de Apocalipse, versículo 20. O mistério das 7 igrejas que viste na minha e dos 7 castiçais. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então nós já vimos que o candelabro fala de Cristo como a luz do mundo e a igreja é a luz do mundo. Então, uma vez salvos, nós nos tornamos sacerdotes, nós nos tornamos a luz do mundo, templo do Espírito Santo, por causa das 7 lâmpadas, que representam os 7 Espíritos de Deus, a plenitude do Espírito Santo. Nós passamos a ser templo do Espírito Santo, porque a nova criatura entra em comunhão com o Espírito Santo. Passamos a ter comunhão com Deus,
E passamos a ser parecidos com Cristo, pequenos cristos, passamos a ser também imagem de Cristo, né? Parecidos com Cristo. É o que nós vimos na aula passada com relação aos pães da proposição. Passamos a ser fiéis testemunhas de Jesus, que é isso que representa ali os pães da proposição. Somos a presença de Deus aqui na terra. E agora nós vamos ver que passamos a ter acesso ao lugar santíssimo através das nossas orações. Passamos a ser intercessores da humanidade e a ter plena comunhão com Deus, sendo ouvido por eles e ele nos falando. O altar de ouro, onde se queimava o incenso, fala da oração dos santos. Fala deste meio de santificação, deste meio de comunicação, do acesso que nós temos a Deus. Uma vez lavados e remidos no sangue do Cordeiro, uma vez em comunhão com Deus, templo do Espírito Santo, nós agora fazemos uso da oração. E a oração é eficaz, a oração chega à presença de Deus. É por isso que nós temos aqui o altar do incenso. O altar do incenso fala da oração. E isto não é invenção, irmãos, de ninguém. Isto é o que nós deduzimos do livro mesmo do Apocalipse novamente. É por isso que alguns estudiosos veem no livro do Apocalipse a realização do culto levítico. Há uma estrutura do livro do Apocalipse como a estrutura do próprio culto levítico. Lá em Apocalipse capítulo 5, no versículo 8, nós vemos assim: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Em Apocalipse 8 e versículo 3, diz assim: e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Lembro, irmãos, que o tabernáculo é o modelo do santuário celestial. E João vê aqui no céu um altar de ouro, onde estão as orações dos santos. Então, o altar de ouro fala da oração dos santos. E assim como eu tinha um incenso contínuo, de manhã e de tarde, nós temos que ter contínua oração. A igreja, ela tem de ter contínua oração. É interessante que lá em Atos, capítulo 12, versículo 5, quando Pedro foi preso e ia ser executado, olha o que a Bíblia diz em Atos 12, 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja, ela logo aprendeu o que ela devia fazer. O que estava tipificado lá no culto levítico pelo incenso contínuo, a igreja logo entendeu que era para ser cumprido por ela. Atos 2,42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. O primeiro escrito do Novo Testamento, que segundo os estudiosos é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, também fala dessa realidade. 1 aos Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar.
a oração é uma necessidade, a oração é uma característica de quem realmente entrou em comunhão com Deus. Não há como se viver em santidade, não há como se ter comunhão com Deus sem a oração. É esta a oferenda, a oferta que nós devemos sempre oferecer a Deus na nossa qualidade de sacerdote de Jesus Cristo. Veja que no lugar santo não havia sacrifício. E a única coisa que era oferecida era o incenso. Os pães da proposição, eles ficavam na mesa e eram consumidos no sábado, mas não eram oferecidos a Deus. Os pães ali não eram uma oferta. Os pães ali denunciavam a presença de Deus diante do povo. O azeite que era colocado no candelabro era para manter as lâmpadas acesas. Esse azeite não era oferecido a Deus, era para abastecimento das lâmpadas do candelabro, ou castiçal. A única coisa que era oferecida no lugar santo era o incenso. Este sim era queimado pela manhã e pela tarde. O que Deus espera de nós, que já entramos em santidade com Ele, que estamos em comunhão com Ele, Deus espera que nós ofereçamos a Ele as nossas orações, as orações dos santos. O culto levítico tipifica no altar de ouro a necessidade e a sublimidade da oração como nossa oferta diante de Deus. O altar, ele representa Cristo. Nós vimos, né? Ele é de madeira forrado de ouro e isso tipifica Cristo. E por que tipifica Cristo? Porque Jesus é o nosso exemplo de oração. Jesus é um exemplo para tudo, mas, sobretudo, ele é um exemplo de oração. Quando nós olhamos para o altar de ouro, ele aponta para Cristo. E Cristo é o nosso exemplo de oração. No exato momento em que Jesus deixou a sua glória para se encarnar, ele orou. Está lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 5. Hebreus 10 e 5. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo. Assim que Jesus deixa a sua glória, antes mesmo de se fazer carne dentro do ventre de Maria, ele ora. Ou seja, se eu não estou na glória de Deus, eu preciso orar. No exato instante em que Jesus deixa a glória, ele ora. Para nos mostrar que a oração é uma necessidade extrema. É por isso que o altar de incenso estava diante do véu que separa o lugar santo do lugar santíssimo. Sabe por quê? Porque este véu mostrava a separação que existia por causa do pecado entre a humanidade e o homem e Deus. O lugar santíssimo era um lugar
da presença de Deus, onde ficava a arca, que representava a presença de Deus. Como eu não estou na glória, como eu não estou na presença plena de Deus, eu preciso orar. A forma pelo qual os sacerdotes tinham acesso ao lugar santíssimo era por meio do incenso, porque o incenso, quando ele era queimado, a fumaça penetrava no lugar santíssimo, porque tinha o véu, mas a fumaça conseguia entrar lá dentro. Ninguém podia entrar no lugar santíssimo, mas o incenso chegava lá. Porque a forma de nós chegarmos à glória de Deus é pela oração. Hoje, nós estamos em comunhão com Deus. O véu do templo se rasgou de alto a baixo porque Jesus tirou o pecado do mundo. Mas eu e você só temos acesso à glória pela oração. Nós já lemos aqui no livro do Apocalipse, as nossas orações chegam ao trono de Deus. Eu e você não estamos no trono de Deus. Não estamos glorificados ainda. Já temos comunhão com Deus, mas esta comunhão não é plena, porque ainda não acabou o processo da nossa salvação, que é a glorificação. Só quando nós formos glorificados é que nós atingiremos a plenitude da comunhão com Deus. O apóstolo João tinha esta consciência quando ele escreve lá em 1 de João, capítulo 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então vejam bem, eu li aqui 1 de João 3, 2 e 3, nós ainda não somos semelhantes a ele. Estamos caminhando à perfeição. Nós ainda não fomos glorificados. Então nós precisamos orar. Jesus, assim que deixa a glória, ele ora, para mostrar que a oração é uma extrema necessidade para quem não está na glória de Deus. O irmão já está na glória de Deus? Não. Ninguém está na glória de Deus a não ser Jesus. Jesus foi glorificado. E a prova disso é que nós temos o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que Jesus disse, rios de água viva, quem crê em mim, rios de água viva correrão do seu ventre. E João explica que ele disse isso do Espírito Santo, que receberiam aqueles que crescem nele, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, porque ele ainda não tinha sido glorificado. Jesus foi glorificado ao ressuscitar. E ele subiu ao céu. Ele já está sentado no trono do Pai, à direita do Pai. E ele diz que ao que vencer, será concedido que se sente no seu trono, como ele venceu e se sentou no trono do seu Pai. Então, o que nós vemos aqui? Que, por enquanto nós não fomos glorificados, nós precisamos orar. Os crentes que morreram em Cristo também não foram glorificados ainda. Estão lá no paraíso, no terceiro céu. Não estão ainda glorificados. E estão orando, não por nós, que aí é o erro da igreja romana. Eles não estão orando por nós, porque eles não sabem o que se passa aqui. Mas eles oram. Como é que você sabe que eles oram, irmão Caramuru? Porque no livro do Apocalipse se fala a respeito das almas que morrerem durante a grande tribulação e que irão para o paraíso aguardando a ressurreição após o final da grande tribulação. E eles estão orando. Olha o que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus
e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Então, a oração, se estas almas que morrerão durante a grande tribulação irão para o paraíso, aguardando a ressurreição ao final da grande tribulação, oram, também os crentes que morreram em Cristo também oram. Não oram pedindo a vingança como estes aqui, mas oram glorificando a Deus, louvando a Deus. Mas a oração é necessária enquanto não se está na glória, no trono de Deus. E por que eu e você não oramos? Jesus mostra, Jesus, que é Jesus, o último Adão, que não tinha pecado, assim que ele deixou a glória, ele orou, para mostrar a necessidade da oração. Ele começa o seu ministério orando. É o que você vê lá em Lucas 3:21. Quando Jesus começa o seu ministério, ele começa orando. Lucas 3:21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. No momento em que Jesus é batizado por João, o que Jesus estava fazendo? Orando. E porque Jesus orou, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele, e o Senhor, o Pai, disse que se agradava do Filho. Ele começou o seu ministério orando. Paulo, quando ele se converte, o que ele fez? Ele orou. Quando Ananias foi visitá-lo, ele estava orando e jejuando. Olha aqui, Atos capítulo 9. Versículo 11. E disse-lhe o Senhor, Deus falando com Ananias: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Paulo, assim que se converteu, ele começou a orar. E durante 3 dias ele orou e jejuou. Jesus começou o seu ministério orando. No momento que ele estava sendo batizado por João Batista, ele estava orando. E o céu se abriu. Porque a oração, ela penetra os céus. Você quer os céus abertos para você? Tenha uma vida de oração. Você quer entrar no céu? Já, agora, sem precisar morrer? Ore. Ore. Os céus se abrem quando nós oramos. Assim que Jesus foi batizado, ele foi conduzido pelo Espírito para o deserto. E o que ele fez no deserto durante 40 dias e 40 noites? Ele orou e jejuou. Ah, irmão Caramuru, está dito apenas que ele jejuou. Mas o jejum é um reforço à oração. Não existe jejum sem oração. Jejum sem oração é dieta. É greve de fome. O jejum é um reforço à oração.
Se a Bíblia diz que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, é porque ele ficou em oração. Então veja bem, batizado, ele já estava orando. Depois do batismo, ele é mandado para o deserto. E lá fica 40 dias e 40 noites. E ele ora. Ele é tentado pelo diabo. Ele vence o diabo pela palavra de Deus, depois de estar preparado espiritualmente pela oração e pelo jejum. Ele retorna. E no dia seguinte, João Batista diz a ele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele cumpre a sua missão porque ele está em oração. Em oração. A oração é que não o fez perder o foco, que o fez se manter fiel a Deus. O ministério de Jesus foi uma constante de oração. Nós temos diversas passagens da Bíblia que nos mostram Jesus orando durante o seu ministério. Lá em Marcos 1:35, Marcos 1:35. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Em Lucas 5:16, porém ele retirava-se para os desertos e ali orava. Lucas 6:12, e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Para escolher os 12 apóstolos, Jesus passou a noite inteira em oração. Capítulo 9, versículo 18 de Lucas. E aconteceu que, estando ele só, orando, estava com ele os discípulos. E perguntou-lhes, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? No capítulo 11, versículo 1, e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Jesus orava tanto, irmãos, que os discípulos pediram para ele ensinar. Vejam bem que os discípulos não pediram para Jesus ensiná-los a curar enfermos, a ressuscitar mortos, a andar sobre as águas, a fazer milagres, mas pediram para Jesus ensiná-los a orar, porque era o que mais Jesus fazia. Jesus era conhecido pelos seus discípulos como um homem de oração. E veja que interessante, ele se distanciava das pessoas para orar. Ele tinha um momento de oração, um momento de solidão com Deus. Nós precisamos ter este momento, o nosso momento de solidão com Deus para oração. Hoje há pessoas que estão orando, a Bíblia diz orai sem cessar. Eu tenho que estar sempre à disposição da oração, com a mente voltada para a oração. Isso não quer dizer que eu vou ficar orando o dia inteiro e não faço nada. Não é isso. Enquanto eu estou trabalhando, enquanto eu estou me dirigindo ao local de trabalho, eu posso estar meditando nas coisas de Deus, orando a Deus, né? Como Neemias orou ali na frente do rei. Se bem que não foi aquela... O pessoal fala da oração de Neemias, mas Neemias ficou 4 meses orando e jejuando. Até o dia daquela oração rápida. Mas a verdade é que eu tenho que ter um momento a sós com Deus. Jesus ia para os desertos. Quando ainda era escuro, ele saía e ia para o deserto orar. Jesus estava à parte orando. Depois, quando ele volta, seus discípulos pedem para que ele lhes ensine a orar. Então eu preciso ter esse momento de oração. No momento mais glorioso do ministério de Jesus, que foi a sua transfiguração, ele também orou. Lá em Lucas 9:29. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e o seu vestido ficou branco e resplandecente. Ele estava orando
quando se transfigurou. Mas também ele estava orando durante a sua paixão e morte. A nos ensinar que nós devemos orar nos momentos de glória e nos momentos de sofrimento. Nos momentos de íntima comunhão com Deus, nos momentos em que você é até arrebatado, você que tem que estar orando. Mas nos momentos da provação, nos momentos da incompreensão, nós temos que orar também. Jesus orou nestes momentos da paixão e morte. Lá em Mateus 26 e 39, ele diz assim, indo um pouco mais para adiante, postou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. O momento mais angustiante do ministério de Jesus, o Getsêmani, ele orou. Mas na cruz, ele também orou. Das 7 palavras da cruz, as chamadas 7 palavras da cruz, 3 são de oração. A primeira delas, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Foi uma oração intercessória. A primeira palavra da cruz. No momento em que, perto da hora nona, as 2 últimas palavras da cruz, aliás, a 5ª palavra da cruz, diz assim, Deus meu, por que me desamparaste? No momento em que o pecado da humanidade cai sobre Cristo, ele ora. E a última palavra da cruz é uma oração. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, Jesus, das 7 palavras da cruz, 3 eram palavras de oração. Ele estava orando. E hoje em dia, Jesus continua orando por nós. O que ele está fazendo à direita do Pai? Ele está intercedendo por nós. Hebreus 7 e 25. Hebreus 7 e 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O que Jesus está fazendo agora, nesse momento, na glória? Ele está orando por nós. Nós vamos parar de orar quando chegarmos à glória. Mas para nós chegarmos lá, Ele na glória está orando por nós. Ele é o único que ora na glória. Porque Ele intercede por nós. Que maravilha! Jesus é o exemplo de oração. É o exemplo de oração. Por isso o altar de ouro fala a respeito de Jesus. Jesus ora por nós. Nós oramos. E a nossa oração chega até a presença de Deus, chega até o trono da graça. Né? É o escritor aos Hebreus que nos traz esta revelação. Hebreus capítulo 4. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Você pode chegar ao trono da graça. Você ainda não está sentado lá, o que acontecerá na glorificação, mas você já pode entrar na presença de Deus através da sua oração. Assim como o incenso entrava no véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, as suas orações podem entrar na presença de Deus. Em Hebreus 10 e 19, o autor novamente reforça essa ideia.
Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Nós agora podemos entrar na presença de Deus através das nossas orações. Irmãos, a Bíblia diz que no mundo nós temos aflições. Este mundo está no maligno. Mas eu e você temos acesso a Deus. Temos acesso ao céu, que é o lugar de paz, de tranquilidade. É o lugar da glória de Deus. E como é que eu vou ter acesso ao céu, irmão Caramuru? Morrendo? Não, pela oração. Há muitos crentes que sofrem muito. São perseguidos, caluniados, injuriados. Há hoje um aumento da malignidade no mundo. Há um aumento da iniquidade. Vivemos o tempo da apostasia. A opressão maligna aumenta a cada dia. Diminui o espaço da igreja, aumenta a angústia. Estamos no princípio das dores, que é o tempo final da dispensação da graça. Mas você pode ter consolo, pode ter paz, pode ter tranquilidade, pode ter descanso nos seus momentos de oração. Porque nos momentos de oração, a palavra de Deus nos mostra que nós entramos no trono da graça. Nós entramos na glória de Deus. Nós desfrutamos e já compartilhamos do ambiente onde viveremos eternamente quando Jesus vier nos buscar. Tem muito crente que está sofrendo muito, mas poderia ter lenitivo na sua alma se orasse mais. Porque na oração nós entramos na presença de Deus, no ambiente celestial. Agora vejam bem, o incenso que era colocado era o incenso no altar do ouro. Só os sacerdotes podiam queimar o incenso ali, com o fogo vindo do altar de sacrifício. Isso quer dizer que só as orações dos santos são ouvidas. Todos os homens podem orar. Jesus falou que os incrédulos também oram. Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Os gentios, que são aqueles que não conhecem a Deus, né, você vê isso lá em 1 Tessalonicenses 4, para não dizerem que eu estou inventando. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 5. Não na paixão da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Então, gentio é aquele que não conhece a Deus, é um incrédulo. Eles oram, Jesus disse, mas a sua oração são vãs repetições, eles falam demais. Esta oração não é ouvida por Deus. Deus só ouve a oração dos santos. A única oração que chega à presença de Deus é a oração dos santos, daqueles que tiveram seus pecados perdoados por Jesus. João 9 e 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus,
e faz a sua vontade, a esse ouve. Veja que a oração, a primeira oração de Jesus, quando ele deixa a sua glória, ele diz assim: eis aqui vem, ó Pai, para fazer a tua vontade. Por isso que ele nos ensina, seja feita, na oração dominical, né, na oração do Senhor, no Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, é a oração de quem faz a vontade de Deus. É a única oração que é ouvida. Por quê? Porque o pecado nos impede de ser ouvidos por Deus. Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Só as orações dos santos são ouvidas. E é por isso que nós temos que orar por todos os homens. Porque se nós não orarmos, eles não serão abençoados. Porque as orações deles não são ouvidas. É o que Paulo ensina lá em 1 Timóteo capítulo 2. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, nós precisamos orar pelos homens, porque nós somos os sacerdotes. A igreja é o sacerdócio real. E se nós não orarmos pelos homens, Deus não poderá abençoá-los. Por quê? Porque Deus não ouve a pecadores. E essa oração tem de ser contínua. Por isso que eu tinha um incenso contínuo. E esse incenso que era queimado não era qualquer incenso. Era um incenso especial. Você vê lá em Êxodo capítulo 30, versículo 34. Disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, ionícia e gálbano. Estas especiarias aromáticas e o incenso puro de igual peso. E disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E dele moendo pisarás, e dele porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde eu virei a ti. Coisa santíssima vos será. Porém o incenso que farás conforme a composição deste, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para cheirar, será extirpado do seu povo. O incenso, ele não podia ser usado a não ser para queimar ser queimado no altar. Era algo santo. Por isso que só as orações dos santos são ouvidas, mas nenhuma outra oração é ouvida. Somente a oração dos santos. E a composição desse incenso tinha 4 elementos: o estoraque, a onixa, o gálbano e o incenso propriamente dito, ou olíbano. Estoraque, também chamado em algumas traduções de bálsamo, era uma planta que se extraía uma resina, né? Essa planta, ela tinha que ser triturada para poder sair aquela resina. E tinha que ser enterrada na terra para que depois essa resina tivesse o seu perfume. O fato de ter que enterrar na terra isso, enterrar na terra é bonito, né?
nos fala aqui da humildade. A oração tem que ser humilde. Lembra da oração do publicano e do fariseu, da parábola de Jesus? A oração do fariseu não foi ouvida, porque ele era arrogante e não era humilde. Na oração, nós temos que mostrar que nós dependemos de Deus. Nós somos servos, ele é Deus. Esse é o primeiro elemento que precisa ter a nossa oração, humildade. O segundo componente do incenso era a onixa, que é uma espécie de uma concha de um molusco. É uma concha de um molusco que existe ali no Mar Vermelho, né, que tem quando a concha é triturada, ela exala um odor adocicado e penetrante. Como o molusco fica dentro da concha, né, totalmente inserido na concha, isso nos fala da submissão, da entrega total ao Senhor. Na oração, nós somos humildes, reconhecemos a nossa posição de servos e nós estamos dispostos a nos entregar totalmente ao Senhor, a fazer a sua vontade. Por isso que a oração tem que ser feita, mas nós temos que estar submissos à vontade de Deus. O terceiro elemento era o gálbano. O gálbano também é uma resina, uma planta que é uma resina e que servia para remédio. Então a oração fala, o gálbano fala que a oração nos serve de cura espiritual. A oração nos permite retirar tudo aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. Nos permite fortalecer espiritualmente. A oração serve de remédio para nós. Jesus orou lá no jardim para entregar a sua vontade ao Senhor, sacrificar a sua vontade e ser confortado para poder enfrentar a sua paixão e a sua morte. E por fim, a oração tinha o incenso propriamente dito, que é o olíbano, né? Que é um elemento usado para adoração. Então, na oração, nós também adoramos a Deus. Reconhecemos a sua soberania. Então, a nossa oração tem que ter humildade, consciência do nosso imerecimento, nossa submissão a Deus. Tem que ter fé, porque o gálbano aqui fala da cura espiritual. E tem que ter adoração. É por isso que o escritor aos Hebreus diz que nós devemos chegar em inteira certeza de fé, com o coração lavado em água limpa. É esta a oração que Deus exige de nós. O sangue só era colocado no altar de ouro no dia da expiação. E o nosso comentarista fala a respeito do papel do altar de ouro no ritual do dia da expiação. Seria até bom que tivesse uma lição sobre o dia da expiação, né? Todo esse sacrifício no dia 10 do 7º mês, que até hoje é comemorado pelos judeus, o dia do Yom Kippur, o dia do perdão, em que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para ali colocar o sangue sobre a tampa da arca, para que Deus aplacasse a sua ira e cobrisse o sangue do povo, né? Cobrisse o pecado do povo. O sumo sacerdote, ele fazia um sacrifício pelos seus pecados. Depois ele fazia um sacrifício pelos pecados do povo. Para isso ele sorteava um bode, eram 2 bodes. Um bode era levado para o deserto levando os pecados do povo, e um bode era morto, que era o bode expiatório. Você tinha um bode emissário, que levava o pecado do povo para o deserto, e outro que era o bode
expiatório, que morria pelo povo. Depois ele pegava o sangue do seu sacrifício, o sangue do sacrifício do povo, e entrava no lugar santíssimo. Antes, porém, ele pegava o incensário, queimava incenso no altar e colocava o incenso dentro do lugar santíssimo. Só depois é que ele pegava o sangue do seu sacrifício, do sacrifício do povo, e entrava e colocava sobre a tampa da arca. Ou seja, ele jamais via a arca, porque o lugar não tinha iluminação e ainda estava embaçado com a fumaça do incenso. E aí ele colocava, aspergia sangue na tampa da arca. E aí a ira de Deus era aplacada e o pecado era coberto. Por mais um ano, Deus perdoava o pecado do povo. Aí o sumo sacerdote saía. Enquanto ele fazia isso, ninguém podia estar no tabernáculo, nem no pátio, nem no lugar santo. Todo o povo ficava aguardando com expectativa a aceitação divina desse sacrifício. Pois bem, este embaçamento do incenso nos traz uma grande lição. É que as orações nossas nunca chegam do mesmo jeito que nós oramos daqui para lá. Porque nós somos imperfeitos. Embora sejamos santos, e por isso nossas orações são ouvidas, nós somos imperfeitos. Nós ainda não fomos glorificados. E como então algo imperfeito pode entrar no céu? Não pode. Nada imperfeito entra no céu. E como é que as nossas orações entram? As nossas orações entram porque, primeiro, quando nós oramos, o Espírito Santo está orando conosco. Romanos capítulo 8, versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Aqui nós vemos claramente, a nossa oração ela é aperfeiçoada pela intercessão do Espírito Santo, que está conosco e habita em nós. Não foi assim que Jesus prometeu? João, capítulo 14, versículo 17. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então o Espírito Santo intercede conosco, ora conosco. Tem até um belo hino que todo mundo canta aí, que diz: o Espírito Santo vem orar comigo. Vem orar por mim. Mas ele ora por nós, mas nós temos que orar com ele. Tem muita gente que está cantando: Espírito Santo vem orar por mim, e vai dormir e deixa o Espírito Santo orando? Não. O Espírito Santo ora junto com você, já aperfeiçoando a oração. E quando chega lá a presença de Deus, a oração, Jesus, que está à direita do Pai, é aquele que sabe qual é a intenção do Espírito, intercede por nós, faz o aperfeiçoamento final, completa o trabalho. E é por isso que as nossas orações chegam lá, porque elas são aperfeiçoadas pelo Espírito Santo e por Jesus. E é por isso que quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, havia o embaçamento do incenso. Esse embaçamento mostra que não era bem o que ele via. Ele não via bem o que era, porque as nossas orações, elas não são
não chegam à presença de Deus da mesma maneira que nós a fazemos, por causa do aperfeiçoamento divino. Esse incenso, como nós dissemos, ele era contínuo. Toda manhã e toda tarde ele era oferecido. E por esse oferecimento do incenso contínuo de manhã e à tarde, é que surgiu o costume judaico das 3 orações. Os judeus oram 3 vezes ao dia. Eles têm 3 períodos de oração. É o que Daniel fazia. Daniel 6:10 diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, Daniel orava 3 vezes ao dia. É um costume judeu orar 3 vezes ao dia. E isto vem do Salmo 55, versículo 17. Salmo 55, versículo 17. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Então o salmista, Davi, ele fala dessas 3 orações, de tarde, de manhã e ao meio-dia. Eram as orações que Daniel fazia. E por causa do incenso contínuo. O primeiro incenso pela manhã e o segundo incenso à tarde. Três vezes ao dia. E é interessante que Jesus, como eu disse, as 3 palavras da cruz representam 3 orações nesses 3 períodos. A primeira oração que Jesus fez foi no horário da manhã, porque o primeiro sacrifício da manhã, 9 horas da manhã, foi a hora em que Jesus foi crucificado. E enquanto pregavam Jesus na cruz, Jesus fez a primeira palavra de oração. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. A oração da manhã. Ao meio-dia, a Bíblia diz que ao meio-dia se fez trevas. Começa a agonia de Jesus. Os pecados de Jesus, os pecados do mundo caem sobre Jesus. Jesus se faz pecados por nós, por isso que se faz trevas. E a Bíblia diz que isso aconteceu ao meio-dia. E Jesus, na sua paciência, suportou tudo aquilo. Mas chegando perto da hora 9, chegando perto de 3 horas da tarde, ele já não mais suporta. E aquilo que ele suportou desde o meio-dia, ele exclama perto das 3 horas da tarde: Deus meu, por que me desamparaste? É a oração do meio-dia, que não foi ao meio-dia, foi quase às 3 horas, porque ele suportou. Ele levou sobre ele os castigos. E às 3 horas da tarde, a última palavra da cruz, na hora do sacrifício da tarde, ele ora dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E aí ele expira. Então, as 3 palavras de oração de Jesus correspondem às 3 orações que os judeus fazem durante o dia, de manhã, ao meio-dia e à tarde, representando o incenso contínuo. Incenso contínuo. O sacerdote queimava incenso pela manhã e queimava incenso à tarde. O sacrifício da manhã, o sacrifício da tarde. Mas o salmista fala: amanhã, à tarde e ao meio-dia orarei e ele me ouvirá. Foi incluído aí o meio-dia, por causa da necessidade da oração. E nós? Jesus
não exige essas 3 orações diárias. Os muçulmanos exigem 5 orações por dia. A oração do gentil que Deus não ouve. São vãs repetições. Eles pensam que por muito falar. Mas Jesus, ele é até modesto. Quando ele foi orar lá no jardim, os seus discípulos dormiram em vez de orar. E Jesus foi até modesto. Ele podia ter falado, vocês não estão orando 3 vezes ao dia? Não. Mas ele disse assim, em Mateus 26 e 40. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então, nem 1 hora pudesse vigiar comigo? 1 hora. Esse é o piso mínimo da oração. Jesus, dentro da sua graça, da sua misericórdia, ele só diz, nem 1 hora pudesse vigiar comigo? Como é que nós estamos da vida de oração, irmãos? E a oração, como eu disse, neste dia do sacrifício, do dia da expiação, o sumo sacerdote pegava deste sangue, que foi pelo sacrifício do povo, e colocava nas pontas do altar de incenso. Era a única vez que o sangue era visto, era colocado sangue no altar do incenso. No dia da expiação. No dia em que se aplacava a ira de Deus. Aí então se colocava incenso, se colocava sangue no altar do incenso. Não era derramado sangue, era colocado sangue, aspergido sangue na ponta do altar. No dia da expiação. É o que você vê lá em Levítico 16 e 20. Havendo, pois, acabado de expiar o santuário e a tenda da congregação e o altar, então fará chegar o bode vivo. E o versículo 33. Assim expiará o santo santuário, também expiará a tenda da congregação e o altar, semelhantemente fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Então, esse sangue do bode era colocado no altar do incenso. E depois o sumo sacerdote. Então era a única vez. Por isso que a nossa oração, irmãos, tem que ser em nome de Jesus. É pelo sangue de Cristo, pela sua carne, que ele nos abriu o caminho. Por isso que nós temos que orar em nome de Jesus. Porque foi pelo seu sangue que nós temos acesso a Deus. É errado, meus irmãos. É errado. Tanto que quando Jesus diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. É errado orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem muita gente fazendo isso, copiando o padre. Não. Nós temos que orar em nome de Jesus. Jesus diz, e tudo o que perdirdes em meu nome, vos será feito. É em nome de Jesus que nós temos que orar. Porque nós oramos ao Pai em nome de Jesus. Com o Espírito Santo. Então, não é possível orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está orando para quem? Quem que sobrou? O sangue era colocado no altar do incenso 1 vez ao ano para nos lembrar que nós temos acesso a Deus pelo sangue de Cristo que tira o pecado do mundo. Por isso nós devemos orar em nome de Jesus. Foi assim que Jesus ensinou. Que nós temos que pedir no seu nome. Então vamos fazer o que Jesus mandou. Não vamos inventar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o batismo. Porque Jesus mandou batizar assim. Mas orar é em nome de Jesus. Em nome de Jesus, damos graças a Deus, Pai.
oração. Uma extrema necessidade no nosso relacionamento com Deus. E isso é o que nós aprendemos no culto levítico. Amém.